de volta com o Clube do Filme. Está de volta com o Clube do Filme, seu programa de cinema de todo sábado, 1h aqui pela Rádio Cultura. Mandar aqui um abraço muito especial, cadê aqui, para o nosso querido amigo Carlos de La Madrid. Ele também assistiu o filme e disse que o filme é muito bom. Também para Ranieri, grande Ranieri lá dos produtos Dom Diego. Forte abraço. Tá sempre cobrando os seus abraços, viu, querido? Tá sempre cobrando os abraços. Bom, tudo bem. Deixa eu me corrigir aqui que eu passei direto, me empolguei, esqueci de mandar abraço, não falei nem ninguém. Então, repetir aqui, mandar um abraço pro Johnny, pra a Valéria, pra o Ricardo, pro Nil, pro Alisson e pra todo o pessoal aí do grupo da Aliança Brutal da Marvel. E pro Felipe, que tá falando comigo também. E, cara, não falei das minhas filhotas que nasceram, a Alice e a Bruninha, então, um beijo pra elas e pra mamãe, pras mamães. Generalizou. Um beijo pra meu amor aí, a Heloísa, que tá em casa. E o Ricardo, que tava falando comigo aqui, acho que ele é de Minas. Ele disse que gostou muito do filme e tá muito ansioso agora pra ver a continuação, talvez agora na Liga da Justiça. Final, acho, do ano que vem, né? E não falou muito. O Felipe mandou uma opinião, eu vou deixar pra ler depois, porque tem muita coisa, eu vou ter que dar uma resumida aqui. E eu fiquei até meio agora, o que é que eu vou falar do filme? Os caras já falaram mas aqui, aí é o seu ponto de mas vista, eu vou dar o meu né? ponto de vista. Ninguém, não é novidade pra ninguém. Apesar de eu tentar ser imparcial quando eu vou falar de alguns filmes, o Superman é o meu herói favorito, desde quando eu era adolescente. Mas assim, eu concordo que o filme tem alguns pontos que ficam mal explicados. Eu até vinha no carro comentando com o Felipe e com o Johnny. Cara, eu fiquei com as interrogações, mas a gente foi conversando e tal. E eu peguei coisas que vocês falaram aí que eu também fiquei com dúvida. Mas, de uma forma geral, deixar logo claro que eu acho que as opiniões estão divididas porque acho que a própria DC meio que vendeu o filme de uma forma que não é como ela entregou. Só isso, assim. A única forma que eu tenho para explicar algumas opiniões negativas é que o confronto que ela propõe na venda do filme Batman vs Superman não é o ponto alto do filme. O ponto alto do filme é o que faz chegar nesse confronto e o desenrolar, o desfecho. Esses são os pontos altos do filme, na minha opinião. Mas que pra mim não diminui em nada o filme. Eu acho que todo mundo... as atuações estão muito boas. O Ben Affleck como Batman, cara, me surpreendeu muito. Eu não sei mensurar assim, a diferença dele para o Christian Bale. Para mim, Christian Bale tinha sido o melhor Batman até o momento. Eu acho que eles estão no mesmo nível, se não o Ben Affleck está melhor. Ele está um cara mais sombrio, você percebe que ele tem também acerto do roteiro, na minha opinião. Ele tem os seus medos, ele sabe que é humano, apesar de às vezes parecer ter força sobre-humana. Mas gostei muito do Ben Affleck. A Gal Gadot como Mulher Maravilha também, eu achei que ela está muito bem. Ela passa uma coisa misteriosa na atitude dela. E ao contrário do que eu já ouvi falar, eu acho que o Jesse Eisenberg também está muito bem como o Lex Luthor. Eu até comentei com o Felipe e com o John também que eu achei que horas ele tem um quê meio de Coringa. Ele tá com uns trejeitos aí meio do Coringa, umas loucuras, umas viagens, umas frases de efeito. Mas eu gostei. E assim, sobre o filme... cara, eu acho que de todo mundo da equipe aqui, eu fui o único que acertei o que ia acontecer. Eu já vinha dizendo, se a DC tiver, como falam aí num palavrão, ela usa um palavrão, mas se tiver coragem, ela vai fazer isso. Ela vai usar esse caminho aí, por aí. Não, rapaz, não acho que não. Mas desde o começo que eu dizia que sim. E quando eu vi que era aquilo, sem soltar spoiler, talvez até o jeito que eu tô falando, alguém começa a imaginar, fazer suposições. Mas eu imaginava realmente que ia para aquele caminho. E isso me fez gostar muito mais ainda do filme. Eu concordo que enalteceram muito o primeiro Superman, o episódio 7, como você fala. O primeiro do Zack Snyder. Que eu não considero um filme... Eu considero mais regular para bom do que um excelente ou ótimo, como vem dizendo. E eu acho que para mim ele cresceu um pouco. Cresceu... Eu saí do cinema de uma forma assim tão empolgado que eu disse, pra mim, né? Eu acho que eles respeitaram, de certa forma, as HQs. Eu não sou tão fã de HQs quanto vocês, porque eu só acompanhava só o Superman. E, basicamente, essa história da morte, do retorno, da revanche. E as cenas que mostram algumas coisas no filme, eu disse, respeitou bastante as HQs. E,
Cara, eu saí feliz. É o que eu posso dizer. Eu saí contente do cinema. Reconheço que o filme tem erros. Tem erros, assim, que são notáveis. Talvez se ele fosse realmente um pouco mais curto, fosse um pouco, não sei se digerível, não sei se a palavra é essa, mas talvez se ele fosse um pouco mais curto, fosse melhor. Mas que eu não acho que o fato dele ser longo tenha diminuído, não, o filme. Eu vinha pensando, tem cenas desnecessárias? Eu não acho que tenha cenas desnecessárias. Pode ter uma cena ou outra que poderia ter uma resolução mais rápida, mas que eu também acho que não influenciou de fato, assim, negativamente no filme, não. Então eu gostei muito, eu daria até uma nota 9, não dou 10 porque eu diminuo alguns pontos no filme, mas eu daria uma nota 9. Ok, beleza. Deixa eu aproveitar aqui e ler os comentários que estão chegando aqui pelo Zap Zap. Como comentário sobre o filme, eu não vejo a hora de assistir. Abraço, parabéns pelo programa. Luiz Carlos da Rua Tupi, Salgado, do lado do Salgado, meu vizinho. Outro aqui também, Alexandre Mendonça, boa tarde, na escuta. Ele é do Boa Vista 1 e Boa Vista 2, tá na fronteira entre o Texas. Perguntei se ele viu o filme, isso não. Eu ainda não assisti o filme, mas beleza, então vai acompanhando nossos comentários. Também a nossa querida ouvinte, deixa eu ver aqui, Josineide de Gonçalves Ferreira. Ela tá pedindo pra ouvir a música Grease no Tempo da Brilhantina. Beleza, daqui a pouco a gente toca, tá certo? Antes da gente ir pro intervalo, a gente joga a sua música. Então, coloca no ponto, tá, Barbosa? Aí já pra a gente, antes de ir pro intervalo, falar um pouco, rolar a música da nossa querida ouvinte, Josineide de Gonçalves Ferreira. Obrigado aí pelo carinho da audiência. E você escutou aí, você viu o filme, minha querida Josineide? Tem alguém no seu Zap Zap, meu querido? Tem sim, John Max aqui tá dizendo que se fosse depender dos comentários dos outros para assistir Batman vs Super-Homem, ele não iria pro cinema. Boa. É uma coisa que eu tô fazendo, não ler legal. mais críticas nem assistir antes de ver qualquer filme. Eu tô evitando, justamente para não me influenciar. Putz, estão falando mal, não sei o que, ou estão falando bem Uma coisa que eu demais. sempre digo aqui, não é a primeira vez que eu vou falar, já falei outras vezes, é o seguinte: vá, independente de você ouvir críticas positivas ou negativas, vá e expresse a sua própria crítica. Porque senão você vai acabar deixando de fazer as coisas boas da vida só pelas experiências de outras pessoas. Aí realmente complica, né? Pois é. Bem, Exatamente isso. já que vocês falaram suas opiniões, falta a minha, né? Acho que falta eu falar. Gente, a minha nota pro filme foi 6, até eu coloquei logo no Face, que eu sei que me chincalharam aqui. Eu quero deixar claro o seguinte, não estou dizendo que o filme é ruim, não. O filme é um filme bom, mas nas minhas expectativas girava justamente em torno do próprio roteiro. O roteiro tem perfeitas condições de ter sido melhor. Acho que muitas cenas não foram bem aproveitadas no que se refere às passagens de determinadas situações que o filme remete. Em relação aos personagens, claro, concordo em gênero, número igual. Para mim, a surpresa maior foi o Ben Affleck, que eu não apostava no Ben Affleck como o Batman, mas isso também vai esmiuçar daqui a pouco. Em relação a Gal Gadot como a Mulher Maravilha, também eu não estava fazendo muita fé na interpretação dela. Claro, ela também não aparece muito no filme. Tem a presença do Jason Momoa como Aquaman? Tem. Tem a presença do Flash? Também tem. Eles passam 5, 10 segundos muito rapidamente. Não, no 30 filme. segundos cada um. 30 segundos cada um. Você cronometrou, foi? Não, porque tava lá, cada O vídeo vídeo 30 segundos. Tá. certo. E tem o Cyborg também, enfim. Então, assim, no meu ponto de vista, o filme poderia ter sido bem melhor no sentido do roteiro. Eu acho que teve muitas furadas que o roteiro deixou, algumas brechas que poderiam ter sido melhoradas em termos de conteúdo. Muito extenso, o filme realmente 2h30 de filme, é muito cansativo. Eu acho que poderia ter se enxugado um pouco mais, ficasse apenas em 2 horas, ou 1h50, 1h, enfim, eu acho que ficou muito longo, e isso, no meu ponto de vista, prejudicou bastante a narrativa, porque, novamente, a gente teve algumas revelações que não foram revelações, eram situações que a gente já sabia que era do conhecimento do público de uma forma geral. E isso, para mim, me incomodou bastante. Determinadas situações de que o filme narra a passagem, principalmente no momento, o ápice do filme seria o quê? O embate entre Batman e Super-Homem, né? Esse embate que ficou literalmente bem trabalhado, exageradamente puxado nos trailers, e quando nós fomos ver no filme, pouquíssima coisa tem a acrescentar em relação ao trailer. E isso pra mim também me deixou muito, só isso? E a maneira como acontece, vamos dizer assim, a união, entre aspas, entre os dois, também a ideia é boa. Isso também a gente vai falar daqui a pouco, sem dar o spoiler do que acontece. A ideia é boa, mas acho que foi muito rápido, foi muito instantâneo para uma situação que estava acontecendo ali de imediato. Dos Dale, cara, o excesso de CGI para mim também incomodou bastante na cena em que o Dale aparece. Tem várias coisas que
ele vai se transformando ao longo do filme com os espinhos, né? São espinhos que ele tem, né? Aquelas coisas de espinhosas e tal, até chegar no ápice em que acontece uma situação lá com ele também. Eu achei que o CGI ficou exagerado nesse aspecto. Você percebe claramente que ali é um boneco feito por computação gráfica. É claro, mas tem o Hulk, tá? Mas o Hulk, pelo menos, a gente consegue engolir degustar mais facilmente. O Doomsday não me convenceu como um monstro que tinha saído de um determinado local, que tinha sido transformado ali e tal. Ele não me convenceu, ficou nitidamente claro uma monstro feito de CGI. E claro, as cenas em que há o embate do Superman com ele, da Mulher Maravilha também lutando contra ele, você vê, claro, e até porque as cenas são muito escuras, talvez porque nós temos assistido em 3D aqui do Centerplex, né, a sala 4, o 3D não funciona muito bem, e aí ficou muito escuro, muitas cenas ficaram muito escuras. Muita gente que viu o 3D em IMAX disse que foi fantástico. Você viu, hein? Rapaz, quando tiver cabine de imprensa pra IMAX, não coloquem meu nome, porque é super feio. A segunda vez que eu vou ver um filme em IMAX e dá problema na sala e tem que mudar. Não foi em IMAX. Pois é, então quem assistiu em IMAX disse que é fantástico, os efeitos são maravilhosos, a qualidade é diferenciada dos outros 3D. Eu não sei. Então, nesse aspecto, eu achei o filme muito escuro, principalmente nas cenas de lutas, que tem detalhes, pelo menos no 3D, que é na sala que nós assistimos, não deu para perceber alguns detalhes que eu queria perceber que o trailer mostrava, mas por ser trailer era muito rápida. E no filme eu não consegui perceber isso. Às vezes tirava até o óculos para enxergar um pouco defeito, melhor. Né, do filme de 3D, quando é muito escuro, né? Mas acredito que por conta justamente da sala ou dos óculos que já estão um pouco gastos. Existe uma outra sala que está com 3D também aqui na Cineplex, que a gente não foi assistir ainda, né? Que está perfeito. Quem viu disse, olha, vale a pena você ver em 3D e tal, mesmo aqui no Cineplex, na outra sala é legal. Beleza. Então vamos aguardar para conferir isso aí do contexto dele, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Daqui a pouco ele vai entrar em detalhes mais profundos. Deixa eu dar uma esmiuçada aqui no que o Felipe mandou, porque ele mandou muita coisa. Como eu já não sou muito bom em ler rápido, se eu for ler isso tudinho, acaba o programa. Então eu vou dar uma pincelada. Ele fala que sempre tenta ser imparcial também no julgamento dele nos filmes, mas como no caso desse filme tem um herói em questão que é o preferido dele, no caso o Batman, ele não consegue ser tão imparcial, mas foi tentando, né? Então ele foi assistir comigo e com o Johnny, disse que gostou muito do filme, que a trama, todo mundo já conhece a trama do que se passa no filme, gostou muito do Ben Affleck como Batman, que a escolha foi boa, que ele mostra amargura, raiva, tudo de uma vez no filme. Deixa eu ver, ele gostou do Alfred, do Jeremy Irons. Também gostou da Gal Gadot, ele disse que era um dos que metia o pau quando escolheram ela para ser a Mulher Maravilha, mas gostou muito dela. Gal Gadot, sua linda. É um dos melhores pontos do filme, ele fala que é ela. É o personagem feminino, e ele disse que ela é um dos personagens femininos mais fortes que ela já viu, de heroína. Que, se brincar, a participação dela em Batman vs Superman supera todas as aparições da Viúva Negra nos filmes da Marvel. E o que mais? Ele gostou do Lex Luthor, que diferente do que vinha sido mostrado anteriormente no cinema, aquele Lex Luthor que vivia nos esgotos, esse não, ele bota a cara mesmo, é um empresário influente na cidade e tal, um recurso tecnológico super inteligente, que é a característica do Lex. E deixa eu ver se eu consigo correr aqui. O Henry Cavill, que também é a minha opinião, ele tá bem mais à vontade nesse filme do que no anterior. E que dá nota 10 pro filme. Ou seja, um dos melhores filmes da vida dele. Deixa eu ler aqui os comentários. Acho que tá comparado aí com The Dark Knight. Van Paulino diz o seguinte, legal a opinião dela, gostei. Edson, eu gostei bastante do filme, não sou fã, mas vou dar uma opinião de espectadora. Não acho que caberia o título Batman vs Superman. Foi um filme longo, em que foram dedicados alguns minutos para o embate. Entendi isso como sendo uma forma de chamar o público, até porque quem não quer ver Batman e Superman se pegando? Ela deu uma risada, né? Ao meu ver, foi sacada de marketing, mas isso não desmerece o filme. Beijos pra vocês, pra Mary, um beijo também, Lucien, meu esposo, você sempre arrasando, orgulho da minha família, da minha vida e tudo mais. Cuti, mamãe. Deixa eu ver quem mais aqui tá falando com a gente. Boa tarde, Edson, ainda não foi assistir o filme, se depender desse mimimi por causa do filme, ninguém vai. Thiago, não, Thiago, não é um mimimi. A gente tá dando uma opinião nossa aqui, é um ponto de vista que cabe a cada pessoa tirar suas conclusões. Verdade. A gente tá dando uma opinião aqui, não é para que ninguém vá assistir o filme, pelo contrário. Tem que ir, eu acho que a bancada aqui
leve em consideração que o filme é bom. Independente da nota. Exatamente. Tá meio dividido em relação a notas e opiniões, mas então, o ninguém filme tá é bom. que o filme é ruim, não. A gente tá dando um ponto de vista crítico de algumas coisas que aconteceram no filme. Mas o filme é bom. Sim, muito bom. Se fosse Quarteto Fantástico, eu diria, não vá. Mas não é Quarteto Fantástico. Ainda bem. Jameson, você tocou num ponto até legal. Porque, diferentemente de Quarteto Fantástico, que você espera o embate com o vilão e tal, e ele chega no finalzinho do filme enrolando e tem 6 minutos de embate. Eu acho que, apesar de ser Batman vs Superman, você esperar o embate entre os dois e durar, como já foi cronometrado, 8 minutos, o desenrolar da trama inteira, até chegar no embate, é um Batman vs Superman, que tá um jogo ali entre... Porque não é só força física, é psicológico. Desculpa, vamos deixar para o comentário. Não tá não no comentário? Ainda não. Tá chegando? Também calma. O conteúdo vai ser daqui a pouco. Mas o comentário aqui do Nunes, definitivamente diferente dos filmes coloridos e engraçados da Marvel, o Batman vs Superman não é para crianças. Os críticos são marvetes e conformados com o sucesso de bilheteria que está sendo. Boa. Gostei. Eu acho um pouco opinião. Deixa eu só concluir aqui. Deixa eu ver aqui o Luiz Carlos. Se possível, eu gostaria de saber até quando está em cartaz no cinema, pois trabalho de plantões na saúde e quero me programar para assistir. Abraço. Vai durar um bom tempo, com certeza. E, a grande surpresa aqui poderá ser o nosso Cinema e Vou Eu, tá bom? Estamos só esperando que o pessoal da Cinterplex diga alguma coisa sobre o filme. A Josineide diz o seguinte: ainda não fui ver o filme, mas pretendo. Ok. Foi rápido. Então vá. Me perdoe tomar sua fala que você ia continuar, mas eu acho o seguinte. Eu acho que independente de ser considerado Marvete ou Decenalto, alguma coisa desse sentido, o público tem que assistir. A característica, como o Lucinha acabou de falar, que realmente a DC está fugindo mais para algo mais sombrio, mais adulto, mais maduro, isso é um fato. Mas não necessariamente quer dizer que, por ser feito dessa forma, vai ser uma obra-prima. Exato. A gente também tem que ter um ponto crítico, um balanço, um contraponto do que a gente realmente considera um roteiro bom, um filme bom, uma atuação boa, e para uma coisa que a gente é apaixonado de ver. Então a gente aqui, por mais que uma crítica nossa seja negativa ou seja positiva, todos que são amantes de cinema, de filme, tem que ir, porque senão vai deixar de viver a vida apenas nas opiniões dos outros. Sim, e essa não é a nossa intenção, não. É só um ponto aquilo que, pelo menos o meu público quer dizer nada, é só um ponto de vista. São opiniões pontuais, né? Cada um tem a sua. E a única pessoa que tem que concordar com ele sou eu. Eu que sou a única pessoa que tem que, senão, né? Acabou-se. É complicado isso. Não saia daí. O Clube do Filme volta já. A maior batalha de gladiadores da história mundial. O filho de Krypton versus o morcego de Gotham. Os maiores heróis da Terra. Fique no chão! Se eu quisesse, você já estaria morto. Juntos pela primeira vez no cinema. Fala pra mim. Você sangra. Vai sangrar. Batman vs Superman, a origem da justiça, 24 de março nos cinemas. Cópias dubladas e legendadas em 2D e 3D. Consulte a classificação indicativa. Em exibição no Cinterplex Cinemas. Apoio Rádio Cultura. Cinema em primeiro lugar. De volta com o Clube do Filme. De volta com o Clube do Filme, seu programa de cinema de todo sábado à tarde, aqui pela Rádio Cultura. Agora sim, vamos largar o sarrafo, deixar de alisar, deixar de... Isso, é hora do pau. Não, me solta. Calma, Zilson. Rapaz, eu posso botar um pouquinho de lenha aqui. Vamos embora, bote, o Johnny mandou aqui. Não concordo com o Johnny, ele tá errado. Pronto, eu comecei. Olha, minha nota é 10, uma obra-prima do mundo dos super-heróis. Algo só visto na trilogia Cavaleiro das Trevas. Pra John, a minha risada. Ele diz que é fã da Marvel, mas ela tem que se conformar que a DC saiu, apesar de sair largar atrás, saiu bem na frente. Mesmo começando depois na corrida, ela fez um filme bem melhor do que os da Marvel. Posso começar, não querendo iniciar um debate, mas apenas uma discussão. Não é um debate, é discussão. Não é um debate violento. Perdão, deixa eu colocar mais um aqui, que foi a do Felipe, que ele mandou antes. Que eu até já falei uma parte aqui. Diga ao Jameson que dar nota 10 não significa ser um dos melhores filmes da minha vida. E diga que dei nota 10 para vários filmes, mas isso não fez deles os melhores filmes da minha vida. Dei 10 porque me agrada. E quanto à duração, 2 horas e meia até pouco, pra mim teria mais. E que não vai exagera, sair, Felipe. Vai sair um Blu-ray, vai sair um Blu-ray, acho que no segundo semestre, com 30 minutos extras de filme. Márcio chegou, já tá tirando ali pra ver que o filme poderia ter mais, pau, né? Tá na hora do pau, chegou. Antes de falar uma coisa, de ter minha réplica, isso, pra Felipe, eu queria dizer só uma coisinha. Gal Gadot, sua linda. Mas vamos lá, agora eu vou falar.
Não, mas assim, eu falei aquilo de acreditar que fosse o melhor filme dele, porque levando em consideração a escala de notas, que normalmente todo mundo utiliza, que é de 0 a 10, e ele dá uma nota 10, é considerado então um dos melhores filmes que ele viu na vida dele. Mas se ele acha que o 10 não é o suficiente para se tornar um dos melhores filmes da vida dele, eu acho que até fica um tanto quanto incoerente essa nota 10, hein? Aí, começou o cacete, aí a porrada. Cadê? Cadê a pancada? Máximo Neto, boa tarde! Salva de palmas, nosso amigo Máximo Neto, que chegou atrasado, mas chegou em tempo. Chegou na hora do pau. É a melhor hora. Boa tarde a melhor hora, essa foi boa. Boa tarde a vocês, desculpa a demora, porque enquanto vocês estão agarrados nesse programa aqui, eu tô agarrado no programa de manhã. Aí a gente tava lá na luta, terminando a edição do programa. Mas é uma satisfação estar de volta por aqui, pedindo desculpas. Não, de maneira nenhuma. Pelo atraso. Aqui, independente de ter chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Agora é a hora da confusão. Tem nada de desculpa não, rapaz. Oxê. É pra começar a confusão, desculpa não. Pra começar, eu gostaria de dizer que eu tô vendo que tem muita polêmica envolvendo o filme, né? Mas pra mim, viu, no meu claro, ponto de com vista... certeza. Não lhe vi na cabine, não lhe vi realmente, eu também não fui pra cabine, não fomos, mas não lhe vi lá na pré-estreia, cara. Eu cheguei, já tinha 5 minutos de filme. Tá. A gente viu, eu fui com o Barbosa, você passou do lado do... Você foi de moto, né? Isso. Aí, lá vai Máximo Neto, chegamos lá e não conseguimos encontrar você. 5 minutos. Uhum. Também não vi você depois. É, porque a gente, na hora que terminou, eu corri também pra poder fazer outras tarefas, outros afazeres. Certo. Mas, pra mim, impressão do filme, sua nota? Pra mim, eu dou uma nota 10. Se tivesse mais de 10, eu daria com certeza, porque analisando direitinho o contexto do super-herói, analisando o contexto do filme, da história, claro, não vai agradar a todo mundo nunca, nem Deus agradou a todo mundo, nem Jesus agradou a todo mundo, nem vai agradar nunca. Mas, no meu ponto de vista, foi o filme, tanto dos estúdios Marvel quanto da DC Comics, pra mim, foi o filme que mais se aproximou dos desenhos, das histórias em quadrinho. Então, eu confesso que quando terminou o filme, eu vibrei. Eu vibrei porque mostrou realmente todo o potencial. Eu vibrei e chorei. Da DC, né? E que, com certeza, agora sim, eles vão começar a bater de frente com a Marvel. E acho que ainda tem muita coisa para ser explorado. Gostei muito do Ben Affleck como Batman. Eu achava que ele não assentaria, como diz o Matuto, né? Não casaria com o papel, mas foi muito bom, muito bem interpretado. A fotografia do filme, o lado sombrio do filme, todas as vezes que mostrava o Batman era uma coisa sombria, já com o Superman já era uma coisa mais sóbria, né? Então eu com certeza, pra mim, foi o melhor filme. Nota 10, se tivesse 1000, daria 1000. Se tivesse 2000, daria 2000. Agora, ninguém sabe o que vai ser daqui pra frente, né? Eu tô falando agora do contexto do que já foi lançado por Marvel e do que já foi lançado por DC, né? Eu acho que, realmente, mostrou aquela história do Superman Deus, que o pessoal queria explorar, sempre quis explorar, né, na história do Superman Deus, e ali mostrou aquela coisa de que ele poderia se tornar uma pessoa, né, normal como qualquer um outro, poderia ser dominado como qualquer outra pessoa. E, pô, tem coisa que você quer falar, eu tô tão eufórico com o filme que... Nem pode vai saltar o spoiler, né? Pois é, cara, o pior que você termina o filme eufórico. Eu terminei assim porque aconteceram coisas no filme que eu vi quando eu era adolescente, que eu, putz, meu. Pronto, é isso. Caramba, era isso aí que eu queria do filme. É aquele assim, nem Deus agrada, quanto mais um falso Deus, né? Pois dá licença, chegou essa. Dá licença. E outra coisa que eu achei muito bacana, me perdoe, me permita, que eu achei muito bacana, é que você vê o trailer, ou todos os trailers que saíram, e não tem nada a ver com o filme. Não tem nada a ver com o filme, pelo menos a minha interpretação. Eu tenho até um comentário a respeito de trailer, se o Edson quiser falar antes, eu falo depois. Não, fica à vontade. É que eu vinha dizendo no carro que, diferente de alguns trailers, como foi falado, eita, os trailers de Vingadores estragaram o filme, perdi toda a empolgação porque eu vi o trailer, cheguei na hora do filme. E quando eu comecei a ver os trailers do Batman vs Superman, eu não queria ver, porque eu já disse que eu não quero mais ver trailer pra não estragar a experiência. Eu disse, não queria ter visto o Apocalipse. Eu acho que a cena da Mulher Maravilha, quando ela aparece no trailer, poderia ter guardado a cena do embate, né? Não quando ela sai do carro, mas aquela cena do embate poderia ter sido guardada pro filme, pra não estragar aquela empolgação quando ela aparecesse. Mas foi o único filme que eu consegui ver o trailer, e na hora do filme eu me empolguei com a mesma cena que eu vi no trailer. Apesar de ser diferente, como o Máximo falou.
Quando apareceu, me arrepiei, caraca, e eu já tinha visto no trailer. Então, apesar de ter visto, pra esse filme eu consegui me empolgar tanto quanto a interpretação do trailer, se vocês me permitem, a conotação que se dá no trailer é uma e o filme é outro. O enredo é outro, a história é outra. Conseguiram deixar em segredo, em suspense. Né? Eles não mostraram tudo como aconteceu com os Vingadores. Foi uma falha enorme. Eles quiseram vender uma ideia, mas que seguraram a ideia principal do filme no filme. Os Vingadores ele realmente entregou parte da trama. Eu acho que o filme ele foi vendido como Batman vs Superman. Sendo que, na verdade, na minha concepção, o filme é Batman e Superman. Não é uma coisa versus. Não é versus. Por isso que eu disse, o versus são 8 minutos no finalzinho, mas a história é o desenvolvimento desses dois personagens. E pra mim, o que eu achei mais brilhante, assim, foi não sei se foram os 5 minutos que você perdeu, mas eu achei o começo excelente, ele pegando o Homem de Aço e literalmente mostrando, olha, os dois estão dentro do mesmo universo. Aquela foi uma cena muito boa. Aquela foi uma cena excelente. A cena da destruição da cidade foi muito boa. Mas cena. Em compensação, só pra botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, se Edson me permitir, que não sei se quer falar, Edson, você ia falar alguma coisa antes? Sim, eu queria organizar aqui o bate-papo. A gente pode começar analisando os personagens, tá? As interpretações, depois do contexto das cenas do filme, e a gente fecha somente com o conteúdo geral, que é pra poder a gente fazer. Com spoiler ou sem spoiler? Não, sem spoiler. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, tá falando de justiça. Então eu vou embora. O Nunes está aqui o seguinte: Máximo Neto é um fã da Marvel consciente. Admite os pontos positivos da DC e do Batman vs Superman. Nunes está mandando pra você. Um abraço. É aquele negócio, assim, a mesa realmente hoje está bem equilibrada, porque da mesma forma que tem pessoas que dão nota 9 e 10, tem gente que está dando 6 e 7. O interessante e o engraçado é justamente isso. É ver como cada pessoa se comporta dentro da sua perspectiva de ver o filme. Isso é que é o legal, entendeu? E não tomar pra si como verdadeira a sua nota. Traduzindo, só não virou um filme, aquele filme da Liga da Justiça que a gente tava acostumado a assistir, ou até mesmo Super Amigos, porque eles estão usando o visual do 952. Porque senão teria sido o filme. Mas mesmo assim, no meu ponto de vista. Falando das HQs, eu tinha falado, inclusive antes de você chegar, um dos pontos que pra mim poderia ser melhor trabalhado é que eles pegaram várias obras e colocaram dentro de um filme só. Verdade. Tanto é que você acabou de falar, o Luciano acabou de falar, não era Batman vs Superman, Batman e Superman. Porque, ou seja, tem claro, de forma clara, a morte do Super-Homem, tem de forma clara Batman Cavaleiro das Trevas, de forma clara Injustiça e de forma clara Crise das Infinitas Terras. Exato. Ou seja, são obras tão clássicas que daria perfeitamente para cada obra ser um filme. Verdade. E tem gente reclamando, porque inclusive disse que ficou um buraco muito grande. Mas aí é que que eles vão fazer alguns outros filmes, segundo eu soube, né? Eu vi que eles vão fazer alguma coisa antecedendo a tudo isso. É porque hoje em dia os filmes estão bem interessantes assim. Um filme não é só por si só. Um outro filme vai puxando o universo. Tanto é que o filme é do Superman, né? Um dos personagens que roubaram a cena foi o Batman, e esses primeiros 5, 10 minutos que foi o Batman no meio daquela catástrofe da cidade. Bruce Wayne, que o Bruce Wayne, no meio daquela catástrofe da cidade, ele presenciou o embate do Superman, entendeu? Porém, eu acredito que o começo, fora esse primeiro começo realmente impactante que foi, deixou um pouquinho cansativo o restante, até a metade do filme. Porque eu lembro que teve uma hora que eu olhei pra minha esposa e disse assim, cadê a luta? Tá tendo muita conversa. Uma coisa, estão fazendo outra. Vamos analisar primeiro os personagens, é verdade. Pra depois a gente entrar nos méritos das cenas e também das histórias. Vamos, tá? O Cláudio Júnior, do Caixa de Jogos, diz o seguinte: havia um bom tempo que eu não via a plateia vibrando com tanta empolgação numa sala de cinema. Em alguns momentos parecia que eu estava em um estádio de futebol. Foi muito massa. A gente só percebeu isso. Aconteceu na minha também. Aconteceu na minha também. Gal Gadot. O Gal Gadot apareceu com uma maravilha, foi uma ovação total. Gal Gadot, sua linda. Aproveitando o mote, né? Os personagens e seus respectivos atores, ou seus atores e seus respectivos personagens. Já comentamos aqui algumas pinceladas, mas vamos entrar na pancadaria literalmente dita, né? Bento Gomes, até que enfim apareceu, né, Bento? Aqui no Zap, aqui no Facebook. Galera, boa tarde, ainda não vi o filme e não vou criar nem muita expectativa não, tá? Não vamos dar spoiler não, tá? Vou deixar bem claro isso. Bom, eu vou começar fazendo uma rápida análise com o Renato Bato. Eu já falei, gostei muito
da ideia, aliás, da interpretação do Ben Affleck. Gal Gadot também está perfeita, mas eu vou me ater ao personagem do Lex Luthor. Discordo de Felipe quando ele fala, não, mas Lex Luthor já mostrou como ele era rico. Não estou dizendo. A minha contradição em relação ao Lex Luthor é a interpretação do ator. Foi muito afetada, foi muito exagerada. Eu não gostei da atuação dele. Pra mim foi uma mistura, como já foi comentado aqui, de Coringa com Charada. Isso. Ele não se definiu em termos de interpretação. Pra mim, o que eu conheço do Lex Luthor não é aquilo que foi mostrado nesse filme. O Lex Luthor pra mim tem que ser um cara... tentaram dar um ar mais engraçado, um ar mais debochado. Pra mim caiu no ridículo, porque a atuação do Eisenberg... Eisenberg é isso? Não. Esqueci o nome. Jesse Eisenberg, né? Pra mim ele não me convenceu. Não tô falando do jeito que ele quis dar o personagem, mas da atuação dele. Ele pra mim foi ruim na atuação. Ele não me convenceu. Se queria... Foi muito afetado, pra mim foi exagerado. Então se queriam dar uma conotação diferente do Lex Luthor, não me convenceu essa conotação diferenciada. Pra mim, até agora, em termos de Lex Luthor, que eu posso elogiar a atuação, é aquele ator que fez... Não, é o do série Smallville. Pra mim é do série... Pra mim é aquele cara que fez o cara... O Rosenbaum, Mike Rosenbaum. Isso, pra mim ele tá fantástico. Ele cria um personagem, ele dá um ar de sobriedade, de intelectualidade, de sagacidade e, acima de tudo, sabe, aquele cara que tem o poder. Pra mim, ele passa isso, que é o que eu vejo no Lex Luthor nos quadrinhos, certo? E vocês aí? Aí é onde entra um problema, que eu vou levar isso pra outros personagens, pro Superman e pro Batman. Então eu só quero começar o debate puxando o Lex Luthor. Vamos considerar, certo? Vamos considerar que os quadrinhos não existem. Gibson, é difícil, mas vamos considerar que os quadrinhos não existem. É muito Calma, difícil. É muito difícil, eu sei. Mas uma coisa que eu acho, assim, eu não gosto... Posso terminar? Pode. Caraca, cara, me agredi. Então, a discussão. A questão é a seguinte, no caso, eu concordo com o Edson. Eu acho o ator muito fraco. Esse ator, eu acho ele muito fraco. Ruim. E eu falei aqui em off antes, quando a gente tava debatendo, que ele me lembra muito ele me lembra muito a própria interpretação que ele fez do Mark Zuckerberg naquele filme que contava a história do Facebook. Ele, pra mim, ele pegou o personagem e repetiu, entendeu? Então, ele lembra o Mark Zuckerberg de novo. Sendo que tem um ponto que depois a gente vai discutir isso com o Batman e com o Superman. Por isso que eu disse, ele tem um problema da atuação, certo? Ele não conseguiu me convencer. Eu achei, por exemplo, as ideias dele muito megalomaníacas, assim, a ponto de... Aí entra uma outra questão. Será que também o roteiro também não é ruim? Porque eu achei que tem muitas falas que são excelentes. Por exemplo, ele tem toda uma metáfora, o personagem Lex Luthor, ele tem toda uma metáfora com relação aos deuses, ao panteão do Olimpo. Ele faz toda uma metáfora de linguagem com isso. Não, o texto dele é legal, é fantástico. Não, mas aí onde tá? Eu achei que várias passagens ficaram meio que perdidas, entendeu? Tipo, é isso que eu fico em dúvida. Se a atuação é ruim, se a gente tem um ator ruim, com diálogos ruins, com um roteiro ruim. Entendeu? Eu achei que ele não tinha muito material pra trabalhar. Por exemplo, o Henry Cavill, o Superman, o Clark Kent, eu achei que as falas do Clark Kent são péssimas. São péssimas, entendeu? Por exemplo, aquele embate que acontece entre o Clark Kent e o diretor do Planeta Diário deveria ser uma questão muito importante sobre a questão da ideologia do jornalismo e a questão do jornalismo enquanto comércio. E simplesmente é uma fala que se perde, sabe? Eu achei, por exemplo, que aquela cena, ele deveria no mínimo ter dado um murro na mesa, como Super-Homem, ter quebrado a mesa e o povo do Planeta Diário ter todo olhado. E não é uma cena que se perde, ele não me convence. Então, seria uma cena até importante. Seria uma cena importante. Tem outra cena também que eu não sei se vocês repararam, porque assim, o Superman, ele é um alienígena. Só um instantinho. Gente, não é um spoiler, não. Essa cena tá no trailer. Tá lá. É spoiler não é não. Não é não. Essa cena que você tá comentando tá no trailer. E lembrando que a gente tá falando de texto, a gente não tá falando de cena, a gente tá falando de trabalho textual. Já não criticarem a gente. Isso. Mas, por exemplo, tem uma cena mesmo que vocês entendem, o Super-Homem, ele é um alienígena vivendo no planeta Terra. Ele, em tese, ele não tem que se importar com o nosso planeta, mas tem uma cena específica no filme que ele demonstra que aquele momento ele volta a se importar com a Terra. A cena passa. Ele diz, esse é eu vou lutar pelo meu planeta.
Sabe? Parecia que eles assim, gente, eu vou ali tomar café. É a mesma coisa. Então, quando, voltando pro Lex Luthor, eu não sei se nós temos no Lex Luthor uma cena de uma junção de um ator ruim, um roteiro ruim, com diálogos ruins. Eu acho que o Lex Luthor tem potencial, mas com a junção dessas três coisas, o Lex Luthor se perde. Eu acho que é por isso que quando você diz assim, vamos esquecer um pouquinho os quadrinhos, eu acho que fica um pouco difícil, principalmente porque o que atrai a gente ao ir aos cinemas é a nossa paixão pelos quadrinhos. Sim, entendeu? É o que a gente sabe, no caso dos super-heróis, claro. E o Lex Luthor, ele não tem nada a ver com os quadrinhos, cara. Nada. Não. É como você, foi Edson mesmo que falou. E olha que é difícil eu concordar com o Edson aqui, hein? todo mundo que acompanha o programa sabe, é difícil. E eu concordo em gênero, número e grau, quando o Edson falou. O Lex Luthor fizeram uma mistura de Coringa com charada. Não tem nada a ver, ele não convence realmente. Pra mim, nas minhas análises, eu tenho pra mim 5 pontos fracos nesse filme. E a atuação de Lex Luthor no filme, pra mim, é um dos pontos fracos. Segundo é a Gal Gadot, qual é a... Não, a Gal Gadot é o ponto forte. E diga-se de passagem, Gal Gadot, sua linda. Não, sobre Lex Luthor, a gente já que tá falando de personagem por personagem, sim. minha opinião sobre ele realmente é essa, concordo muito com o Edson falou, e agora eu quero ouvir de vocês agora. Só rapaz, antes de você falar, aproveitar aqui, o Bento tá fazendo uma pergunta, a gente vai responder a pergunta do Bento mais na frente, tá? Uma pergunta, era necessário colocar o assassinato dos pais de Bruce de novo? Existe um lance aí, depois a gente responde a pergunta dele. Na minha opinião, deveria ter colocado um ator mais maduro fazendo Lex Luthor. Eu acho que nesse ponto seria irrelevante, eu acho que a interpretação dele foi fraca mesmo. Euler Moura, também do Caixa de Jogos, boa tarde, galera, valeu. Fui na pré-estreia, minha sessão a cada cena. Fui na pré-estreia e minha sessão a cada cena de impacto eram palmas. Tem uma cena em específico que ainda não saiu da minha cabeça, a aparição do Flash, que é muito rápida, né? O Flash então saiu, né? Não saiu. Sim, desculpa, com você agora, meu querido. Pai, deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira também. Vamos tocar fogo nesse negócio. É o melhor ator que você já viu. Eu meio que discordo. Dê nota 10 pra ele. Eu meio que discordo quando fala que pra ir ao cinema, pra gostar do filme, tem que gostar do quadrinho. Você falou uma coisa assim. O que leva a gente a ir ao cinema é a paixão pelos quadrinhos. Isso. Eu acho que o cinema... super-herói. Não, nem pra filme de super-herói, porque claro que quadrinho é... Mas eu acho assim, que cinema é feito pra fã de cinema. Cinema é feito pra fã de cinema. Foi ótimo. E ele tenta agradar os fãs de quadrinhos, né? Porque, como diz, é uma adaptação. Ele não tá seguindo a regra, o que tem nos quadrinhos. Eles estão tentando adaptar uma coisa que é pra um gente que não sabe dividir o cinema e o quadrinho, né? Mas existe a gente muita essa ver, polêmica. então O cara tá lá no cinema sentado, aí o cara do lado, pô, velho, tem nada a ver com quadrinho. Olha, não, aí começa, o filme todinho. Não, porque não tem nada a ver. Cara, é um filme, é uma adaptação. Não tem nada a ver com o quadrinho. Eles puxam alguma coisa do quadrinho, claro, porque eles têm que usar uma história que já é conhecida. Mas se eles quiserem criar uma nova história a partir daquilo ali... Um exemplo disso é a história do Wolverine, né? Que o Hugh Jackman é um cara com 2 metros de altura. Já o Wolverine da história em quadrinhos, desenho animado, é um carcajal. É menor do que eu. 1,64. Eu posso ir ao cinema sem conhecer nada de quadrinho e me agradar ou me desagradar. Pode, mas eu vou discordar com você de uma coisa quando você fala. Que não é fãs. Porque o que faz essa indústria do cinema gerar esses filmes, Batman vs Superman, X-Men, tudo, são os quadrinhos. São os quadrinhos. Então a gente mas não tem... necessariamente eu preciso ter o conhecimento do quadrinho. Não, nisso eu concordo. Não necessariamente, mas uma coisa puxa a outra. E eu vi um levantamento que esses caras dessas indústrias do cinema estão realmente dando a carga por conta do sucesso da Marvel, né? Isso ficaram pra trás, lógico, né? Por conta que ficaram para trás e os próprios estúdios, né? Não só os estúdios, mas as produtoras, no contexto geral do cinema, tá todo mundo investindo, porque quer queira, quer não, o público-alvo não são as crianças. O público-alvo é aquela galera que era criança há 20, 30 anos atrás. Que assistia a Liga da Justiça na TV Globinho, tá ligado? Entendeu? Então, tá explicado o investimento cada vez maior, justamente, no cinema, voltado para os heróis e super-heróis. Então, é isso que os caras vão continuar fazendo. E a gente tem que ir aceitando o que tá vindo, mas que tá, graças a Deus, dando certo. Pra eles, né? Pelo menos pra mim, eu não tô ganhando com isso. Tô ganhando porque eu tô vendo os filmes. Mas deixa eu te falar. Então, eu só discordo em relação a isso que vocês falaram. Porque eu não acho que tem que necessariamente seguir a risca o que tá no quadrinho. Lógico que o filme respeita algumas coisas dos quadrinhos. E o Lex Luthor, cara, eu gostei. Eu entendi o que você falou. Ele é quase uma cópia do Mark Zuckerberg.
Porque o ator, o Jesse Eisenberg, ele é nova-iorquino. E quando eu estudava inglês, eu aprendi que o sotaque de Nova York, ele é bem rápido. Você fala... Tanto que a legenda dele é a mais rápida do filme. E ele tem esse problema de falar rápido. Também no filme... Não é um problema, é uma característica. No filme, a rede social. Então fica muito próximo. Mas é que é um jeito que o ator tem de sotaque dele próprio. Mas eu não achei o personagem parecido. Olha, eu, no meu ponto de vista, veja só. Vocês têm o ponto de vista de vocês achando nessa história tal aquela coisa mais sisuda, mais clássica do Lex Luthor. Eu acho que quiseram construir um Lex Luthor durante o filme. Eu entendi dessa forma. Um Lex Luthor que estava surgindo como inimigo do Batman. Entendeu? Se vocês observarem, até mesmo pela a própria roupa que ele usava, até a forma como ele se comportava, até os veículos que ele utilizou. Ele utilizou uma motocicleta. É do Superman. Inimigo do Superman. Porque ele usa o Batman como ferramenta para atingir o Superman. Sim, mas... Perdão, o contexto... Eu viajei agora na maionese. Mas, pelo que eu percebi foi justamente isso. A construção de um personagem que no final do filme, aí sim, ele adquire a personalidade do real Lex Luthor dos quadrinhos. Foi o que eu entendi. Você acha que a real personalidade do Lex Luthor quadrinho é aquela que ele tá só careca, ou você leva em consideração quando ele pega na grade e fala ding dong, ding dong? Ali ele tá louco, velho. Sim. É algo psicopata que nos quadrinhos não existe. Mas vocês entenderam... Como característica dos Vocês entenderam o que significa aquilo ali? Sim, claro. Porque... Doido por conta de quê? Aí eu não vou falar ele já sabe, não, vai ser um spoiler do filme, inclusive, pensando no que vai acontecer nos filmes futuros. Ele já teve revelações ali que, pô, até o cara normal pode pirar com aquilo ali. Vai vir coisas aí. Ele vai adquirir o conhecimento dentro da cadeia pra quê, né? A gente não sabe como. Eu acho que eu entendi dessa forma. Eu não tô tirando o conteúdo do que se refere aos objetivos do Lex Luthor. Eu não tô tirando os méritos dos objetivos do Lex Luthor. Minha colocação foi: eu não gostei da atuação do ator. Sim, claro, eu não gostei. O conteúdo do filme, a narrativa do filme, o conteúdo que leva Lex a ser o que ele é, eu concordo em gênero, número e grau. A minha discordância é que o ator não me convenceu como o Lex Luthor que eu esperava que ele fosse. Desde que surgiu o trailer, só tomara que eu me engane em relação à atuação dele no restante do filme, que não tem... Não, mas olha, também tem um problema com o Superman. Também tem um problema com o ator que faz o Superman. Eu também não... Isso porque se você olhar... De lado, vamos pro intervalo e volta já pra ver se descasca esse abacaxi do Superman e dos outros personagens. Voltamos já. Não saia daí. O Clube do Filme volta já.